Respira profundamente. Vem convidando o seu ser para chegar aqui nesse encontro. Muito bom começar assim. Muito bom, né? Então, queria falar bem breve sobre mim. Eu tenho bastante história sobre mim e sobre os desafios das relações, né, das emoções. Mas acho que um ponto importante que eu gosto de trazer é a minha transformação de um ex-programador para terapeuta. Que eu saí do cotidiano insano de São Paulo que eu vivia para ir morar num sítio. E toda essa transformação foi potencializada quando eu conheci comunicação não violenta, que por acaso foi no Romã, em Águas de São Pedro. E quando eu tive contato com um jogo chamado Grok, que é um baralho, mais pra frente eu vou falar sobre ele, eu fiquei muito surpreso porque eu percebi que eu só conhecia dois tipos de sentimentos. Eu tô bem ou eu tô mal. Então, foi um final de ano no retiro, foi muito intenso, foi muito profundo, como a maioria dos retiros, como todos os retiros do Romã são, e foi transformador, assim. E eu preparei uma apresentação de slides. Eu não sou muito de apresentação, né? Então foi um desafio para mim, para poder conseguir trazer um pouco de uma base do que é comunicação não violenta, antes de a gente poder praticar um pouco da escuta empática, para realmente poder exercer, praticar, né? Eu acredito que o praticar é muito, muito potente. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e enquanto eu ligo aqui o compartilhamento, eu queria fazer um check-in. O check-in é uma prática da comunicação não violenta que a gente verifica como que as pessoas estão chegando, como elas estão se sentindo. E aí, para a gente poder cuidar do tempo, eu vou pedir para que vocês escrevam no chat. O Thiago talvez vai poder ajudar a gente também, para quem precisar de suporte para o chat, para escrever assim em poucas palavras, mesmo como você está chegando. Para dar um exemplo, eu vou dizer como eu estou chegando. Estou chegando ansioso, acho que também um pouco curioso e acho que isso, basicamente isso. Acho que estou chegando ansioso e curioso e esperançoso. E aí eu convido vocês a escreverem no chat como vocês estão chegando, uma forma de a gente poder checar como todo mundo está chegando mesmo. Maíra dizendo que tá chegando em paz. O João Cristóvão tá tranquilo. Tiago animado. Isabela tá chegando aberta e entregue. Alessandra animada. Denise e Helena tranquila e cheia de vontade de estar no mato como você. O Tó é tranquilo e conectado. Daniel tranquilo. O Eduardo Buzzy, ocupado. Fabrício feliz em revê-los ainda que só virtualmente. Paula Tito feliz, curiosa e relaxada. Marlene, estou chegando feliz, esperando me enriquecer com suas informações. Arthur curioso feliz. Diana tranquilos. E Thiago querendo aprender. Muito legal. Então eu vou ligar aqui de novo o compartilhamento de tela. E... ótimo. Todo mundo consegue ver? Sim. Beleza. Parece bem legal a apresentação. Para mim é um desafio. Mas acredito que ter um elemento visual ajuda muito pra gente poder processar as informações, né? Então, em tempos de crise, frutos de sabedoria, né? Eu estava sentado pensando como colocar minha criatividade em ação nesses momentos e me veio essa dinâmica, essa proposta que eu vou fazer para vocês, né?
A ideia hoje é a gente poder trazer esse autocuidado e fazer a manutenção das nossas emoções, praticar a escuta empática, que eu acho que é a base assim, do trabalho da comunicação não violenta, e descobrir juntos formas de harmonizar nossas relações. Eu vou tentar fazer uma breve apresentação. Vou até ligar meu cronômetro aqui. E aqui tem uma imagem da girafinha, que é o símbolo da comunicação não violenta. E está escrito, se vocês não conseguem ler, se você não pode ir ao exterior, vá para o interior. Então, essa imagem fala muito sobre o nosso tempo atual, né? De que a gente ficou privado de ir para o exterior, de se mover, deslocar para o exterior. E nessa crise eu vejo como uma oportunidade de a gente ir para o interior, a gente olhar para dentro. Então, o que é comunicação não violenta? Originalmente, o criador deu o nome de a linguagem da vida. Mas na época que foi desenvolvido, o nome que chamava mais atenção era comunicação não violenta, porque era na época do movimento do Gandhi, de não violência, ou ahimsa. E então a CNV ela foi entre aspas vendida, né, na década de 80, se não me engano, como uma ferramenta. Mas eu vejo ela como um processo e um estilo de vida mesmo, um estilo de como você se relacionar com o externo, com o meio ambiente, com as pessoas e internamente. Ela também é um processo para auxiliar em conflitos. Marshall é o criador, eu vou falar dele em breve, usava muito a CNV para resolver questões de guerra mesmo, questões de guerras civis, guerras entre países. E ela ajuda a gente ter conexões mais compassivas conosco, né? A gente aprender a se aceitar melhor, a gente poder cultivar esse auto-amor e conseguir ter empatia e gerar compaixão com as outras pessoas. É conhecido em mais de 60 países. Aliás, eu acho que está até desatualizada essa informação. Acredito que deve ser até mais países agora. E eu coloquei aqui, não é ser bonzinho ou permissivo, porque quando eu conheci a CNV, eu tinha essa imagem de que ser não violento é ser bonzinho ou permissivo. Eu espero que até o final desse encontro a gente possa entender mais o que é CNV e poder perceber o quanto isso é, como o Marshall originalmente nomeou, uma linguagem da vida mesmo. Uma linguagem que naturalmente a gente tem com a gente. Então, quem foi o Marshall? Ele nasceu em 1934, faleceu em 2015, um psicólogo americano. Embora americano, ele vinha de uma linhagem de judeus. E foi o canalizador e criador da comunicação não violenta. A CNV ela é um apanhado de várias coisas. Marshall se inspirou muito em Carl Rogers, que era um outro psicólogo americano que estudou a empatia, o que é empatia, e desenvolveu a terapia centrada no cliente. Foi uma revolução na época, na década de 60, porque estava muito forte a linhagem da psicologia humanista. Tinha a psicologia humanista, a psicologia analítica, né? E então Marshall se inspirou muito nisso e dentre outros vários movimentos também para formatar a CNV em formas de passos que ficassem fáceis de a gente poder praticar mesmo, colocar em prática. Aqui na foto ele está segurando uma girafinha e um chacal, que a girafinha é o símbolo da comunicação que conecta e o chacal é o símbolo da comunicação que desconecta. De uma forma resumida, o que é CNV eu diria que é esse ato de se conectar mesmo, essa vontade, essa intenção de gerar conexão. E essa frase, para mim, ela foi uma frase que ficou ressoando na minha cabeça por muito, muito tempo. Quando eu conheci CNV, eu peguei um livro emprestado
E, aliás, eu vou deixar disponível depois um link com PDFs de referência das coisas que eu vou falar, para depois vocês estudarem. E eu estava no sítio, na roça, né, carpindo, e era carpino com a enxada de uma mão e debaixo do outro braço o livro de CNV. Tanto é que estava tudo sujo de terra e tal. E uma frase que ficava ressoando muito em mim era essa frase, que é: toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Marshall acreditava, assim como eu acredito, que toda violência é uma tentativa extremamente trágica de atender uma necessidade humana universal. E quando a gente consegue enxergar essa necessidade, a gente consegue gerar conexão, gerar compaixão e criar novas estratégias para que todo mundo saia satisfeito. Então, essa frase para mim é muito, muito potente, assim. Perceber que toda violência, tanto física, verbal, energética, desde as mais sutis até as mais graves, existe uma necessidade básica por trás, só que está sendo expressa de forma extremamente trágica. Aqui eu trago uma frase para fazer um convite para vocês. Para hoje a gente, como diria Rumi, um poeta persa do século XIII, para além da ideia de certo e errado, existe um campo. Quero te encontrar lá. Então, um convite da CNV também é esse, da gente se encontrar nesse campo, nesse espaço que vai além do certo e errado. Então, eu vou entrar um pouco agora na parte mais teórica, vamos assim dizer, até para a gente ter um pouco de elementos para compreender melhor a comunicação não violenta. E depois a gente vai ter um espaço para perguntas e dúvidas, e também, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem escrever no chat para vocês não esquecerem. E conforme for, a gente seleciona elas todas para responder. Então, os 3 pilares da CNV é autoconexão, empatia e expressão autêntica. Autoconexão é nesse lugar de a gente começar a se conhecer mais, se perceber mais, perceber nossas crenças, perceber nossas formas de pensar, perceber e entender nossas emoções, nossos sentimentos, acolher elas e gerar essa autoconexão. O segundo seria a empatia, mais voltado para o outro mesmo, de conseguir perceber o outro, assim como você se percebe. Criar esse espaço para se perceber é perceber o outro, entender o outro. Buscar compreender quais são as necessidades que estão por trás daquele comportamento daquela pessoa. E o terceiro é a expressão autêntica, que eu particularmente acho um dos mais desafiadores. Que no caso é você se expressar, em vez de forma trágica, de forma autêntica. Que é sair dos papéis condicionados sociais, que a gente às vezes se encaixa, para expressar o que realmente está vivo dentro da gente, se colocando vulnerável. Estando aberto, se colocando vulnerável, exposto. Muitas pessoas perguntam o que é empatia, né? E muitas pessoas falam que empatia é se colocar no lugar do outro, é vestir o sapato do outro. E eu acho que faz sentido isso, mas ainda eu acho que é um pouco mais além, porque mesmo que eu vestisse o sapato do outro, eu ainda não seria o outro, né? Mesmo ainda quando eu consigo calçar 41 no pé de alguém 41, eu ainda não sou o outro. Eu gosto de falar que a gente ser humano é uma coleção de histórias, né? Desde que a gente nasce até conforme a gente vai crescendo, se tornando adolescente, adulto, a gente vai coletando histórias sobre a gente, histórias que nos contam. Então a gente é um apanhado de histórias. E no meio de todas essas histórias, a gente se percebe como um indivíduo através dessas histórias. Então, para mim, empatia é esse lugar de começar a perceber a história do outro, tentar buscar e entender a história do outro, para assim começar a ficar um pouco mais próximo desse outro,
que é uma coletânea de histórias. Marshall afirmava que a gente é naturalmente empático e que a nossa educação, a educação nas nossas escolas, a educação na nossa sociedade, o jeito que a gente se formou nessa cultura, principalmente ocidental, induz a gente a se desconectar da empatia, a criar uma forma de se expressar e de se comunicar que desconecta em vez de conectar. Uma forma de se expressar que ausenta a nossa responsabilidade e transfere a nossa responsabilidade para o outro. E uma história que eu gosto de contar para trazer o quanto a gente é naturalmente empático é quando um bebê nasce. Não sei se vocês já perceberam, se tiveram contato, mas quando um bebê nasce, a mãe, ela veste a orelha de girafa. Quando a gente fala vestir a orelha de girafa, é quando a gente fala que essa pessoa está com o ouvido empático. Então, quando esse bebê nasce, a mãe veste a orelha de girafa. Ela fica extremamente atenta para cada movimento que o bebê faz e tenta perceber que tipo de necessidade essa criança está tentando atender. Então, como que é a forma que a criança se comunica até, sei lá, até 1 ano de idade? Através do choro, né? Então, se ela está com fome, ela chora. Se ela está com sede, ela chora. Então, a mãe, eu falo mãe, mas pode ser a avó, pode ser qualquer cuidador, ela veste a orelha de girafa naturalmente e tenta traduzir aquele choro. Mas por que essa criança está chorando, né? O que ela precisa? O que é importante para ela que eu posso prover? E aí, através de observação, ela vai entendendo o que essa criança precisa e começa a criar estratégias diferentes para poder atender. Se ela está com sono, então às vezes uma das estratégias é colocar no colo e balançar, às vezes é colocar no berço, no carrinho, às vezes é colocar uma música. Então ela vai colocando a orelha de girafa e começa a ouvir qual é a necessidade dessa criança e criar estratégias. Mas o que acontece é que essa criança, conforme vai nascendo, e a gente vai preparando essa criança para o mundo, a gente começa a colocar conceitos fixos, regras, de como se deve ou não deve fazer, ou como se deve viver. E aí a gente começa a presumir que essa criança precisa ou deve já saber como as coisas são feitas. E aí a gente meio que vai perdendo essa capacidade de ouvir empaticamente. A gente começa mais a se conectar com a expressão do chacal, que fala que você deveria fazer isso ou você deveria fazer aquilo. O chacal que fala que você está errado, que existe um certo. O chacal que fala que você não deveria chorar, ou que você não deveria estar fazendo isso, ou pensando aquilo. E então eu gosto de trazer essa história para trazer um lembrete de como a CNV é uma reeducação. A gente não vai aprender algo muito novo, a gente vai relembrar isso, relembrar como é estar conectado com uma linguagem que promove conexão mútua, que promove bem-estar mútuo. E como eu comentei, o Marshall falava que a gente joga 2 tipos de jogo. Um dos jogos é o jogo de quem está certo e o outro jogo é o jogo da punição, ou recompensa, né? E eu já joguei muito esse jogo e ainda jogo esse jogo algumas vezes. É um desafio sair desse tipo de jogo. Mas esse jogo é bem comum, é aquele jogo de tipo, eu tô certo, você tá errado. E quem tá errado merece ser punido. E a punição são de formas variadas, desde punição física até punições emocionais, como privação de amor. Né? Quantas vezes na minha relação com a Helena, que é minha companheira, eu tava jogando o jogo de quem tá certo e quem tá errado e concluí, ela tá errada. Então ela merece ser punida. E como eu vou puni-la? Eu vou privá-la do meu amor, eu vou privá-la da minha atenção. Eu vou privar de ter uma relação harmônica com ela. Porque assim eu puno ela. Só que o Marshall falava que esses 2 tipos de jogos, todo mundo perde. Sempre tem um lado que perde. E o convite é a gente entrar num novo paradigma
que é sair da competição para ir para cooperação. Não é fácil, realmente é desafiador, é uma prática de ir se percebendo os seus gatilhos para ir criando novas estratégias de atender suas necessidades, saindo das expressões trágicas para as expressões mais autênticas, que cuide tanto das suas necessidades quanto do outro. Então a ideia é sair do ganha-perde, é sair do perde-perde, é ir pro ganha-ganha. E cara, quando você vai pro ganha-ganha, nossa, é muito lindo, assim, é muito potente. Já tive, nossa, inúmeras discussões com a Helena, tretas mesmo, assim, cabulosas, onde eu falava, meu, não tem jeito, não tem jeito. Ou ela ganha, ou eu perco, ou ela ganha, não tem como os dois ganhar nessa situação. E se ficar conectado aos princípios da CNV e ter essa coragem mesmo de olhar para um outro ângulo e no fim perceber e estar no ganha-ganha é muito gratificante, sabe? Me nutriu e nutre a gente de continuar buscando esse ganha-ganha, mudando esse paradigma mesmo. Aqui eu peguei emprestado uma imagem feita pela Terra Luminous, da Lab CNV, que eu gosto muito para trazer muito assim esse paradigma da abundância, né? Onde todo mundo sai ganhando. Eu espero que vocês consigam estar vendo, mas é um gráfico, né? 2D, onde a seta para cima é coragem, nível de coragem, e a lateral é nível de consideração. E aí vocês podem observar que quando a gente tem menos coragem, no caso é coragem de realmente estar diante de um conflito, coragem de se manter no desconforto do que um conflito traz, essa coragem de realmente ter sua expressão autêntica e coragem de realmente ouvir os julgamentos do outro e traduzi-los em necessidades humanas universais. Quando a gente tem pouco dessa coragem, às vezes por falta de prática, às vezes porque a gente não tem as ferramentas, e quando também a gente não tem consideração pelo outro, no caso esse lugar de buscar compreender e respeitar o outro, a gente fica no perde-perde. Todo mundo sai perdendo. E aí conforme você vai aumentando a sua coragem, você vai insistindo, principalmente quando você começa a praticar e conhecer a CNV, que você começa a insistir mais, mas quando você não considera o outro, ainda pode acontecer de você ficar no ganha-perde. Eu ganho, você perde. Eu sei o jeito certo, você sabe o jeito errado. Ou como pode ser o inverso. Como eu posso ter pouca coragem, então eu tenho medo de expressar, eu tenho medo de dizer meus nãos, eu tenho medo de valorizar as minhas necessidades, por talvez ter medo de não ser amado ou não ser aceito. Então eu me coloco em segundo plano, mas considero excessivamente o outro, coloco o outro em primeiro lugar, valorizo as necessidades do outro acima das minhas. Pode acontecer o perde e ganha, né? Eu perco, o outro ganha. E eu tenho aquela leve sensação de que ganhei. E aí o convite é a gente ir para o ganha-ganha, que é trazer esse equilíbrio entre essa coragem e essa autovalorização e essa consideração do outro. E criar o ganha-ganha. É ter essa persistência e até uma resiliência mesmo, emocional, para estar diante do conflito, mantendo essa chama acesa de esperança que é possível entrar num ganha-ganha. E é claro que eu falo isso pela experiência, de realmente passar por situações e com o tempo realmente percebendo que sempre existe uma maneira quando a gente consegue focar em necessidades humanas universais, em vez de estratégia. Bloqueios para empatia. Então, conforme a gente está falando desse lugar de se conectar, eu acho importante trazer que tipo de momentos ou que tipo de comportamentos ou ações que a gente faz que bloqueia a empatia, bloqueia essa conexão com o outro. Que momentos que o nosso chacal interno que todo mundo tem, que às vezes são vozinhas dentro da nossa cabeça, aparece e pode se tornar um bloqueio. Lembrando que tudo que eu estou trazendo não é algo como o jeito certo, que existe um jeito errado, mas é um jeito de a gente olhar para aquilo
E naquele momento tá consciente disso. Consciente de, tipo, eu estou realizando esse bloqueio? Estou. Estou consciente disso? Estou escolhendo realizá-lo? Estou. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem um lugar de, tipo, você tá errado. Porque a partir do momento que você começa a se julgar, aí você já pegou as suas orelhas de chacal e virou pra dentro. E começou a se criticar, a se rotular. E isso também é tão violento quanto a gente fazer isso com outras pessoas. Eu como terapeuta pratico muito de 2 bloqueios de compaixão, especificamente, né? O primeiro deles é aconselhar. Aí você fala, nossa, mas então eu não posso mais aconselhar ninguém. É muito curioso, mas a gente naturalmente, eu falo a gente assim, como eu percebo, eu faço isso quando eu não estou consciente, que a gente aconselha as pessoas sem perguntar se ela realmente quer um conselho, né? Então, eu acho que nesse sentido se torna um bloqueio. A gente está levando algo para o outro que a gente acredita que é o que ele precisa, mas sem checar com o outro se realmente é aquilo que ele gostaria. Então, o que seria aconselhar, né? É quando você está numa conversa com alguém e aí de repente a pessoa tem um espaço, abrir um espaço de silêncio para pensar e você acredita que agora é a hora de você ajudar essa pessoa, de você apoiar essa pessoa. E aí você fala, então acho que você deveria fazer X, Y ou Z. Ou é por que você não fez assim? Então, o aconselhar, ele pode ser muito potente. Quando, quando a pessoa que recebe o conselho está aberta para receber e quando ela já teve essa conexão com os sentimentos e descobriu o que é importante para ela. O segundo, eu acho que é o que, assim, muito comum. Competir pelo sofrimento. Quem nunca ouviu aquela história de alguém e começou a contar a sua própria história? Quem nunca, né? Quem nunca? Acho que não tem uma pessoa no planeta que nunca fez isso. Né? Tipo, é muito comum. E tem uma razão por isso. Né? Aí o exemplo aqui é tipo, não, isso não é nada. Não, espera até ouvir o que aconteceu comigo. Não, você não sabe o que aconteceu comigo. Você acha que isso aí tá ruim? Se eu te contar o que aconteceu na semana passada, é esse lugar de competir pelo sofrimento. E isso também gera um bloqueio de uma conexão empática. E o terceiro é corrigir, né? Principalmente numa relação íntima, né? Quando acontece que a sua companheira ou companheiro tá lá te apontando o dedo, né? Que tá com o seu chacal furioso, te apontando o dedo, e aí você fala, não, mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que eu disse. Não foi assim que eu disse. Isso é extremamente comum. Várias vezes eu me pego vendo meu chacal pulando dentro de mim. Não foi assim, não foi assim. E criando rótulo, ela tá maluca, ela tá doida. Não foi assim, não foi isso que eu disse. E aí eu preciso convidar minha girafa interna para me dar empatia e promover empatia pro outro, né? Então corrigir é muito comum. Se explicar, né? Que é esse lugar de se justificar. Não, eu teria telefonado, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Às vezes aquela pessoa tá triste, tá realmente em luto pela sua não presença ou pelo não compromisso atendido ou pela responsabilidade atendida, por todas as expectativas criadas. E a gente começa a se sentir culpado em relação a isso e começa a se explicar. Isso também muda a direção, muda o foco daquela pessoa. Enquanto a gente está escutando aquela pessoa, quando a gente começa a corrigir, se explicar, competir pelo sofrimento, a gente tira o foco do olhar para ela, para olhar para a história dela e muda o foco para a gente. Tirando a oportunidade daquele momento de criar uma conexão. Opa! Peraí. Um outro é interrogar, né? A pessoa está contando uma história, né? A pessoa quando começa a contar uma história para você, começa a entrar um clima, né? Ela vai contando a história para você, que ela estava andando no meio da rua, e de repente caiu a bolsa dela no chão, e você começa a imaginar a cena, essa pessoa está tentando criar uma linha de raciocínio para chegar a algum lugar, para trazer algo que é valioso para ela, de repente te interromper ela e falar, mas peraí, você estava sozinha? Mas por que você não mas você estava com bateria no celular? Mas por que e começa a fazer um interrogatório para essa pessoa?
nas melhores das intenções, às vezes tentando compreender melhor aquela situação. Só que naquele momento, você percebe que a pessoa responde, não, mas não, eu tava sozinha mesmo, mas e ela tenta continuar a história, né? Ela tenta responder a sua pergunta, mas ela tenta continuar a história, porque para ela o que está mais importante e vivo naquele momento é chegar num ponto importante da história. E às vezes o interrogar acaba bloqueando isso. Eu lembro de uma situação que foi um marco para mim, assim, para me voltar a me conectar com a CNV, de quando aconteceu uma treta cabulosa junto com a Helena, e ela perguntava assim, como você está se sentindo? 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 Aquilo ressoava na minha cabeça, uma coisa de tipo, eu não sei como eu estou me sentindo. E eu fiquei catatônico. Eu fiquei por 15 minutos assim, ó, congelado, parado, travado. Eu não tinha uma reação, porque eu não sabia exatamente o que fazer, eu não sabia exatamente o que falar, eu não sabia o que eu estava sentindo, eu sentia um buraco no meu peito, mas não conseguia identificar. E nesse dia eu saí andando, saí assim dentro da casa, saí andando a pé, sem rumo, assim, totalmente perdido, estava totalmente desconectado de mim mesmo. E a tentativa dela de me perguntar era uma forma de gerar uma conexão, mas para mim eu estava recebendo aquilo como se fosse um interrogatório. E não sabia pedir, que naquele momento eu precisava de tempo e espaço para processar tudo que estava acontecendo dentro de mim. Consolar. Não foi culpa sua, você fez o melhor. Aquela pessoa chega para você contando algo, né? Tendo várias emoções por trás, às vezes sentindo arrependido, às vezes sentindo culpado, às vezes sentindo com medo, às vezes sentindo com raiva de si mesmo. E às vezes com o chacal lá, se dando chibatada. E a gente quer ajudar essa pessoa, a gente quer apoiar essa pessoa e a gente consola. E o consolo, assim como vários bloqueios, não são tão eficazes quanto a empatia. Quando a gente promove empatia primeiro, todos esses bloqueios eles se tornam potencialmente mais eficazes. Se você empatiza primeiro, consolar, interrogar, aconselhar, se torna muito mais potente, se torna muito mais efetivo, porque você gera conexão primeiro. Você fala a partir do lugar de dois seres humanos realmente se conectando. Pensando no tempo, eu não vou ler todos que estão aqui, mas vai ficar disponível essa apresentação para vocês também. Mas um outro bloqueio que eu falei que eu costumo fazer muito é o educar, né? Como terapeuta e como facilitador, eu acabo educando as pessoas e às vezes eu preciso escolher se eu quero dar empatia para aquela pessoa ou se eu quero educá-la com algum conhecimento de comunicação não violenta. E contar uma história, eu vou falar sobre isso também porque eu achei bem comum, que é bem parecido com competir com o sofrimento. Quando alguém conta uma história pra gente, a gente vem e começa a contar uma outra história. De novo naquele lugar de trocar o sentido, trocar o foco de uma pessoa que vem até a gente buscando receber uma escuta. E o diagnosticar, que está muito ligado ao julgamento moralista, que também é cometido muito por mim, né? Quando eu vejo um cliente e eu começo a colocar diagnóstico, começo a colocar essa pessoa dentro de rótulos, dentro de caixas, dizendo que essa pessoa é assim por causa disso, dizendo que a pessoa é assado por causa daquilo. E diagnosticar, eu gosto de dizer que é que nem descobrir um problema no carro, né? Você está andando no carro, você começa a ouvir o barulho, você fala, eu acho que isso é problema no pneu, eu acho que isso é problema no motor. E aí você começa a fazer avaliações dessa pessoa do tipo, ela fez isso, logo por causa disso, então logo esse é o problema dessa pessoa, essa é a questão dessa pessoa. Então o diagnóstico também não é um caminho que gera conexão. Eu ainda não encontrei alguém que gosta de ser diagnosticado, assim, que tem o prazer, sabe, de ser rotulado. Ainda não achei, mas deve existir, né? Mas é muito comum a gente realmente criar uma repulsão, assim, de se fechar mesmo quando a gente começa a receber rótulos. Tanto rótulos positivos quanto rótulos considerados negativos, né? E aí aqui tem um desenho que é feito pela uma pessoa, aqui tem um site chamado Aprendiz de Girafa,
que foi feito, é feito em francês e foi traduzido pela Marina Di Martino, que também trabalha com comunicação não violenta. E aqui a gente apresenta 4 formas de lidar com uma mensagem difícil. Quando a gente está conversando com alguém, em algum momento, às vezes o que a pessoa diz se torna uma mensagem difícil de ouvir, sabe? Chega de forma desagradável nos nossos ouvidos. Nosso chacal começa a pular dentro da gente. E aí a gente tem 4 formas de responder essa mensagem, de reagir, de lidar com essa mensagem difícil. As 2 primeiras são muito comuns, né? A primeira é se culpar. É ouvir o que o outro disse e acreditar no que o outro disse como uma verdade, o que é o certo, e começar a se culpar em relação a isso. Né? Uma pessoa me chamar de egoísta. Você é egoísta, você só pensa em si. E aí eu começar a me sentir culpado em relação a isso. Eu pegar minha mesa de chacal e começar a dar chibatada em mim mesmo por causa disso. A outra é entrar no modo reativo, externo, né? Que é culpar o outro. Eu sou egoísta, mas e você? Né? E você na semana passada que só fez isso? E você que etc, etc e tal? Né? É transferir, voltar toda essa energia que está dentro de você para fora. Né? Responsabilizando o outro. E as outras 2 formas é acolher essa voz do chacal interno, junto da girafa, e escutar sentimento e necessidade. Sentimento e necessidade exige da gente um vocabulário. Nós na escola não tivemos uma aula específica de educação emocional, de inteligência emocional. Não é à toa que a Escola da Vida nasceu, né? Ela nasceu também para isso, para que a gente possa criar um espaço para a gente realmente aumentar nosso vocabulário. A gente poder colocar em prática esse contato com as emoções, dentre outras múltiplas práticas que podem ajudar a gente a se tornar a nossa vida mais maravilhosa. Marshall falava isso, a CNV é um lugar para a gente tornar a nossa vida mais maravilhosa. Então, a gente tem outras 2 formas de ouvir essa mensagem. Quando eu ouço aquele você é um egoísta, né? Você só pensa em si, eu posso escutar os meus próprios sentimentos e necessidades, né? É perceber que quando eu recebo essa mensagem, eu penso, puta merda, acho que eu sou um egoísta mesmo. Nossa, acho que eu só penso em mim. Nossa, eu tô me sentindo bastante triste de não ter considerado a outra pessoa nessa situação. Então eu percebo que meu sentimento é de tristeza e minha necessidade é de consideração. Eu queria ter considerado mais essa pessoa. E aí eu saio do rótulo, eu saio do julgamento sobre mim mesmo. E a quarta, a última forma é escutar o sentimento e necessidade do outro. Por trás daquela fala do outro, qual é o tipo de sentimento e necessidade que mora lá dentro. Então a pessoa fala pra mim, você é um egoísta, você só pensa em você. Eu posso escutar, nossa, essa pessoa tá sentindo com raiva. Tá sentindo um pouco, talvez, indignada, ou até frustrada, né? Ou magoada, ou ressentida, né? Pode ter múltiplos sentimentos aí por trás. E conforme o meu ouvido se volta para ouvir sentimentos, eu fico muito mais próximo de saber qual é o tipo de necessidade que essa pessoa não está atendendo, que está gerando esse sentimento. Então ela está frustrada porque ela gostaria de respeito, porque ela gostaria de apoio, de consideração, de empatia. Vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação, de momento a momento. A gente somos seres dinâmicos. Mas essa é a proposta da CNV, de a gente sair do paradigma da culpa, de transferir culpa, ou se culpar ou culpar o outro, para promover essa conexão de sentimentos e necessidades, tanto comigo quanto com o outro. E aí eu vou passar os 4 passos da CNV bem breve, porque eu ainda quero praticar com vocês um pouco da escuta e poder processar tudo isso. Aliás, já foi comprovado cientificamente que ouvir nossa própria voz, no caso quando você está conversando com alguém, quando você tem a oportunidade de falar com alguém, ouvir nossa própria voz potencializa nossa autocompreensão, nosso autoentendimento. E mais para frente vocês vão perceber que a escuta empática também proporciona isso e às vezes até potencializado. Então quais seriam os 4 componentes da CNV ou os 4 passos? O Marshall sintetizou isso para ficar de uma forma mais fácil de a gente começar a praticar isso. Não que seja uma regra fixa.
Mas o primeiro passo é observação. Observar os fatos sem avaliações, opiniões, rótulos, diagnósticos e julgamentos moralistas. Esse, para mim, na verdade, é uma prática eterna. Assim, é uma desconstrução eterna. Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, que era um filósofo, um pensador, ele falava, né? O mais alto grau de inteligência humana é observar sem avaliar. Que eu acredito que é o estado mais próximo da meditação, né? Nos próximos encontros que a gente vai ter, a gente vai receber esses conhecimentos, essas práticas também, de como potencializar essa capacidade de observar, como potencializar essa capacidade de se observar e observar nossos julgamentos. O segundo passo é sentimentos. E seria identificar esses sentimentos, reconhecer esses sentimentos daquilo que a gente observou. Então a gente observa algo e percebe como a gente se sente em relação a isso. E na CNV a gente tem várias, a gente chama de diferenciações chaves, que são vários pontos que a gente pode entender como antagônicos, vamos assim dizer. A gente acaba confundindo, né? Então, com sentimentos, a gente acaba confundindo sentimentos com pensamentos. E muitas vezes, quando eu vou atender pessoas, eu pergunto, como essa pessoa, como você está se sentindo? Como você se sente em relação a isso? A pessoa fala, eu acho que essa pessoa não deveria ter feito isso. E aí eu volto a perguntar, né? Mas você se sente triste porque essa pessoa fez isso? Não, eu acho que essa pessoa fez isso errado. Então essa pessoa continua trazendo para mim pensamentos, avaliações sobre o outro, em vez de se perceber como ela se sente realmente em relação àquilo. E aí a gente chama isso de pseudo-sentimento. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Às vezes trazer, eu me sinto desconsiderada, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto ameaçada. Tudo isso, por exemplo, desconsiderado, a gente fala como que é um pseudo-sentimento, porque ele não fala de um sentimento nosso, ele fala mais de um comportamento do outro do que do nosso sentimento. Eu gosto de fazer uma pergunta para saber se realmente é um pseudo-sentimento que é assim. Se você se sente desconsiderada, quando você se sente desconsiderada, como você realmente se sente? E aí você consegue ficar mais próximo do sentimento real. Né? Às vezes eu posso me sentir com raiva, às vezes eu posso me sentir triste, entre outros vários sentimentos, né? E aí, por fim, chegamos às necessidades. Necessidades humanas universais. É uma teoria desenvolvida por Maslow. E essa teoria afirma que todo mundo tem necessidades humanas universais, em comum. Só que as formas que a gente escolhe para atender essas necessidades são diferentes. Então, o terceiro passo da CNV seria identificar e reconhecer quais necessidades minhas não estão sendo atendidas. E até mesmo quais estão sendo atendidas. E uma das diferenciações chaves que a gente acaba confundindo é realmente confundir estratégia com necessidade. Então, um exemplo por exemplo, eu falar assim, eu preciso deitar na rede. E falar, isso é minha necessidade. Conforme você vai se observando e se percebendo, até mesmo através de uma escuta empática, você percebe que deitar numa rede não é uma necessidade humana universal. Existe até tribos e culturas que não sabem nem o que é uma rede. Então não é universal, né? Então quando eu busco deitar numa rede, o que realmente é importante para mim? O que realmente estou buscando ali? Isso, de novo, vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar de situação para situação. Às vezes, o mais comum é que eu esteja buscando descanso, relaxamento, tranquilidade, paz. E isso me deixa mais próximo de necessidades humanas universais. Porque todo mundo, em algum momento, busca paz. Então, estratégias são meios para atender necessidades. São formas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de necessidades, né? Afeto, alimento, movimento, conforto, segurança emocional, clareza, compreensão, paz. E aqui é a pirâmide. A pirâmide fala que na parte de baixo a gente tem as necessidades mais básicas, que a gente não consegue ou não busca atender as necessidades do topo da pirâmide enquanto a gente não esteja satisfeito ou tendo as mais básicas atendidas. E a primeira é fisiológica, né? Que é respirar. Respirar, comer, ter água, sexo, sono, né?
e tudo que faz parte do nosso corpo. Depois a segurança física, segurança do emprego, de recursos, da família, saúde, etc. Depois é amor e relacionamento, que seria essa necessidades sociais, né? De se relacionar, de amizade, família, intimidade sexual. Depois vem a estima, né? De autoestima, de confiança, conquista. E o último seria a autorrealização, né? A realização pessoal, que está conectada com a criatividade, com a espontaneidade, solução de problemas e tudo mais. E aí eu trouxe uma tabela atualizada de Maslow, que eu percebi esses dias, que existe uma necessidade mais básica que é fisiológica ultimamente, né? Que é de Wi-Fi. Se a gente não tem Wi-Fi, a gente dá uma pirada, né? E eu acho que dá para dar uma atualizada. Se dá para colocar embaixo de Wi-Fi, dá para colocar bateria de celular. Né? Quando a gente não tem bateria e Wi-Fi, todo o nosso ser se remexe. Aí depois vem outras necessidades não tão importantes como ar, comida, segurança, entre outros. É uma brincadeira, mas Wi-Fi e bateria são estratégias, muitas das vezes estratégias, que a gente busca para gerar conexão, que é uma necessidade tão básica. Às vezes pertencimento, que é uma necessidade extremamente potente e que todo ser humano busca, que é pertencer a algo, pertencer a um grupo. E aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar um pouco mais sobre essa diferenciação e essa conexão entre estratégias e necessidades, né? É como se fosse um iceberg. Na nossa cultura a gente foi ensinado a olhar só para essa parte de cima do iceberg, só para as estratégias. O jeito certo de se fazer, o jeito errado de se fazer. E o convite dessa vez é a gente poder mergulhar mesmo, mergulhar nesse mar de emoções e encontrar o que tem por trás, quais são essas necessidades que sustenta esse iceberg de pé, que sustenta a vida de pé. E o quarto é o pedido, que é a gente aprender a criar pedidos claros, positivos e temporais. Eu vou pular essa parte, mas porque estou pensando no tempo mesmo, para que não fique cansativo para todo mundo e que a gente possa aproveitar melhor. Mas depois eu posso voltar a falar sobre isso, se for realmente assim, estiver muito vivo em vocês. Então é isso por enquanto. Ufa, falei bastante, hein? Meu Deus. Então é bastante informação, né? A CNV é bem complexa. Ela cuida de vários... Ela entra em contato com várias partes da gente, né? Tanto interna quanto em relação ao outro e quanto ao sistema mesmo, tudo que está em volta da gente. E aí, pra gente finalizar, pra gente fechar, assim, aproveitando que vocês estão já, assim, hábeis com os teclados, com os dedos aí, eu quero trazer essa dinâmica que é bem simples e bem rápida, chamada frutos de sabedoria. Que é a gente poder se conectar com um aprendizado que a gente teve nesses últimos dias como uma semente mesmo. Uma semente desse aprendizado que a gente ainda está aprendendo e dar de presente para alguém, presentear alguém. E aí eu vou pedir para vocês que vocês se conectem com esse aprendizado agora, né? Que vocês respirem, conectem com o corpo de vocês e escrevam no texto um aprendizado. Eu vou dar um exemplo do meu aprendizado como uma semente de sabedoria, que ultimamente está sendo, que é: respeite os limites do seu corpo físico. Esse está sendo minha semente de sabedoria nos últimos dias. Aprender a respeitar meus limites físicos. Vou até escrever aqui. Também quero participar. Minha semente é aprender a respeitar meus limites físicos. Então esse é o convite, que vocês se conectem com essa semente e escrevam pra gente no chat, para que essa semente possa adubar a gente e crescer árvores de mudanças mesmo, de sabedoria e gerar novos frutos. Minha semente é aprender a recomeçar. Muito bom. Uma ótima semente. Acredito que deve ter várias histórias por trás de cada semente. Tiago Gaeta. Cris, paciência em todos os níveis.
Uma virtude fantástica, né? Luana, a minha é a única coisa permanente... Cadê? Sumiu. Ficou até impermanente o texto aqui, calma aí. A única coisa permanente no mundo é a impermanência. Não temos controle nem garantia de nada. Uma ótima semente também. Minha semente é se reinventar. Se reinventar. Muito bom. Maria Inês, minha semente é aceitação. Aceitação. Muito bom. Minha semente é priorizar sempre a própria saúde mental. Em tempos de crise, uma excelente semente. Tiago, esperança. Eduardo, minha semente é nada está sob controle, fora de mim, a não ser meu status de resposta. Muito bom. Minha forma de responder, minha capacidade de resposta, né? A minha semente é se entregar ao caos, porque ele também entrega presentes. A minha a Suzana, a minha é ouvir com empatia. Emileide. Vera, minha semente é estar aprendendo a não ter controle sobre tudo e estar tudo bem assim. Cadê? Minha mãe, que surpresa, não sabia que minha mãe estava participando. Avaliar postura frente contribuição para as mudanças internas e externas. Fiquei chocado agora. Surpreso. E cadê? Onde está o próximo? Depois do Miller. Diana, tranquilos, querendo aprender, curioso. Não, tô lendo sentimentos. Eu tô me reinventando aqui. Acho que é isso, né? O Miller é o último, né? Então é isso. Vou abrir para algumas perguntas, se tiverem. Na verdade, eu vou checar primeiro com o Thiago como é que tá essa questão do tempo. Eu acredito que dá para abrir para uma ou duas perguntas. Não, gratidão, Fê, por compartilhar um pouco do conhecimento com a gente. Gratidão pela dinâmica. Eu acho que todo mundo sentiu um pouco mais acolhimento aí nesse momento aí que estamos todos separados, essa necessidade básica de conexão através da internet aí. E é isso, gente. Toda terça e quinta a gente está fazendo esses encontros, cada semana, cada dia com um profissional diferente. Semana que vem a gente vai ter mais, a gente vai pegar o contato de vocês, vai divulgar tanto nas nossas redes sociais, quanto no e-mail e telefone, por WhatsApp aí de vocês que se inscreveram. Então a gente vai mandar a programação para vocês. E é isso, continuem participando, vai ter mais, o Fê daqui a pouco está de volta aí com essas dinâmicas também. E é isso aí, quem quiser falar mais alguma coisinha antes da gente finalizar. Arro! A Vera sugeriu uma prática de mantras, vamos fazer. Ti, rola sessão de dúvidas? Aliás, vocês têm dúvidas? Alguma pergunta? Está aberto agora o microfone. Eu acho que a gente podia ter essas sessões de escuta empática mais frequente, aproveitar esse tempo. Não sei como, não sei com quem, mas eu adorei. Legal. É uma ótima sugestão mesmo, de a gente poder criar mais e mais encontros. Eu assumo que eu estou me adaptando aqui, tanto em questão de internet e tecnologia, embora eu era de tecnologia, mas sempre a gente está aprendendo, né? E a ideia é realmente fazer isso com mais frequência, a gente poder praticar isso cada vez mais vezes. E, aliás, eu percebo que a prática ela é fundamental. Assim, a gente às vezes fica muito na teoria e a gente fica, né, porque a prática vai fazer ficar automático. Exato. Aliás, até devolvo o convite para você, Lu, de a gente poder revezar até, se for necessário, de criar esses espaços e de escuta mesmo para poder apoiar as pessoas, tirarem dúvidas. Beleza. É isso. Alguém tem alguma dúvida relacionada àquele slide ou alguma questão que ficou assim viva dentro de vocês? Não?
Não, só uma coisa, mas talvez uma sugestão de tópico para o próximo encontro seria, você mostrou lá os bloqueios de empatia. Eu fiquei curioso de saber se tem as coisas que facilitam, né? Tá bom que por um tempo eu vou ter que treinar, parar de fazer o que atrapalha, mas o que facilita? Eu fiquei curioso. Tipo, o que seria... Eu vou checar o que eu ouvi, né? Seria, tipo, o que facilita para sair de cada bloqueio. Ah, legal. É bem... Fê, Oi. uma coisa também que eu tenho muita dificuldade, eu acho que é o último tópico, eu acho que você meio que já sabe disso, que é o saber pedir. E isso também seria bem bacana se a gente conseguisse trabalhar um pouco. Ótimo. Vera, ótimo. É legal essas sugestões que vocês estão dando. Eu vou pedir para vocês escreverem no chat isso, porque fica registrado. E o pedido, né? Ele é assim... Dá uma nova live só para o pedido. Para falar sobre a expressão autêntica, sobre a coragem. Eu acho que a gente nem vai gostar, viu, Fê, de uma nova live assim. É como aprender a ouvir não, como traduzir não, como ouvir o sim por trás do não, como perceber o limite do outro, perceber os próprios limites e etc. Então, bastante coisa que dá pra gente poder praticar também. Então é isso, né? É isso. Gratidão a todos. Valeu a participação. Gratidão. Arrou. Gratidão, gente. Agradeço e vou me despedindo tocando flauta enquanto vocês vão embora. Como é que é? Foi automático, eu não sei de onde veio. Ô Ti, você pode ir finalizando se caso você quiser, eu vou só ficar aqui tocando porque me deu a felicidade de celebrar esse momento lindo. Eba, Helena, te amo. Arrou. Amo, Isa. Eu vou até tocar essa outra flauta, na verdade. Helena e Isa, amo vocês duas. Amo você, Thor. Saudade. Saudade. Amo vocês. Amo vocês, gente.